Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós vamos retomar aqui a nossa sequência de aulas sobre teologia sistemática, parte 3. Nós estamos tratando aqui do livro 3, não é? O livro 3 de teologia sistemática. Aqui nós temos a teologia sistemática 3 do nosso curso básico do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. Nós vamos começar, como sempre, com uma leitura bíblica, Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas eu quero apenas fazer aqui uma breve menção de todo o conteúdo da nossa disciplina, que é a teologia sistemática. Dentro dessa disciplina nós temos 5 livros que abarcam aí ou abrangem 12 matérias, não é? Quais são essas matérias? No primeiro livro nós tivemos uma abordagem ampla sobre a bibliologia, porque bibliologia tem muitos pormenores, então nós tivemos um livro apenas tratando da bibliologia. No livro 2, mais 3 disciplinas, ou mais 3 matérias, perdão, teologia, cristologia e pneumatologia. No livro 3º, que está sendo objeto agora das nossas aulas, nós temos a criação, que foi objeto da nossa última aula, da nossa primeira aula, né, dentro desse livro 3. Agora nós vamos abordar a angelologia, depois teremos antropologia, hamartiologia e soteriologia. O livro 4, eclesiologia e missiologia. E o livro 5, em que nós estaremos finalizando, não é, essa disciplina, é o livro que abarca escatologia e heresiologia. Muito bem, vamos então começar a nossa segunda aula, que é sobre angelologia, lendo um texto bíblico. Nós sempre começamos com uma leitura bíblica e uma breve menção da Bíblia, para depois apresentarmos o assunto de uma maneira assim mais detalhada, não é? E sempre dizendo aos irmãos que o nosso objetivo aqui é lançar luz sobre o assunto para que os irmãos possam, juntando aquilo que os irmãos estão ouvindo nessa nossa aula com aquilo que está escrito no livro, os irmãos possam ter um melhor proveito desta matéria. Mas é preciso que os irmãos estudem, é preciso que os irmãos tomem tempo com a matéria para que os irmãos possam, de fato, absorver, não é? E também entender todo o sentido, né, de tudo aquilo que nós estamos abordando. Vamos ler então Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Veja o que diz a Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Veja, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema é uma palavra que denota maldito, não é? Só que é uma palavra ainda um pouco mais forte, não é? É uma palavra enfática. Se alguém quisesse, por exemplo, dizer que seria duplamente maldito, não estaria exagerando, não é? É uma palavra bem enfática, essa maldito. Agora, por que Paulo, anátema? Por que Paulo usa esse termo anátema? Porque ele estava mostrando o zelo que ele tinha para com o evangelho do Senhor. Veja, ainda que nós mesmos, um anjo dos céus, anunciou outro evangelho. Olha o termo outro que aparece aí. Esse termo outro, claro, não quer dizer um evangelho da mesma categoria, um evangelho do mesmo nível, não. É outro aí no sentido de ser um evangelho dessemelhante, de ser um evangelho que se opõe ou que se contrapõe ao verdadeiro evangelho. Paulo, então, como nós já vimos até em outras aulas, ele era um defensor do evangelho, ele era um apologista, ele foi posto para a defesa do evangelho, e ao defender o evangelho, ele adotava uma conduta e uma postura ofensiva, no sentido de atacar o erro. Ele atacava os falsos evangelhos, ou as falsas boas novas, os evangelhos diferentes, os evangelhos estranhos, contrários
ao verdadeiro evangelho. E ele menciona aí outro evangelho que, na verdade, como nós falamos, é outro no sentido de se contrapor. E ele cita também a possibilidade de um outro espírito apresentar algo falso. Quando ele fala de outro anjo aí, o termo que no original significa mensageiro, não é? Ele estava se referindo a um mensageiro do mal, um mensageiro vindo da parte de Satanás. Mas por que ele, ao falar desse mensageiro vindo da parte de Satanás, um anjo caído no caso, não um anjo de Deus, por que ele diz que esse anjo viria do céu, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema? É porque, na verdade, nós sabemos que os anjos caídos, eles não estão lá no inferno, como muita gente pensa. Claro que nós vamos ver daqui a pouco na nossa aula que uma parte dos anjos caídos, eles foram reservados em prisão, eles estão lá naquele lugar que em escatologia nós conhecemos como lugar chamado Tártaro. Eles estão lá, uma parte deles. Mas uma outra boa parte está a serviço de Satanás. Não é? Esses anjos caídos habitam as regiões celestiais, diz a Bíblia. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, lugares celestiais. O próprio Satanás, lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele é chamado do príncipe das potestades do ar. Por quê? Ele está nas regiões celestiais, mas ele não está lá onde Deus está. Porque quando se fala de céu, é claro, Paulo diz lá em 2 Coríntios 12 que ele visitou o terceiro céu, o paraíso. Deus, claro, está acima de todos os céus, mas quando se fala de Satanás, possivelmente ele está num lugar que nós poderíamos chamar de um segundo céu, porque nós estaríamos, por assim dizer, no primeiro céu, porque a terra já está suspensa no ar, nós estamos, por assim dizer, num lugar que poderíamos chamar de céu. E Satanás, ele habita um lugar chamado segundo céu, não é? A Satanás e os anjos caídos. Ou seja, o trono de Satanás não está aqui na terra. Embora ele tenha permissão para agir aqui na terra, o trono de Satanás, por assim dizer, está no segundo céu. Ele e os anjos caídos. Razão pela qual o apóstolo Paulo disse que, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Muito bem, meus amados irmãos, feitas essas considerações iniciais, essa breve menção bíblica, eu quero convidá-los agora para nós conhecermos a nossa abordagem hoje de maneira ampla, né? Qual é o roteiro, o nosso esboço da nossa aula de hoje. Nós vamos então, aqui o esboço geral do livro, não é? Nós tivemos na aula passada a abordagem da criação. Hoje nós vamos tratar da doutrina dos anjos, angelologia. A nossa aula de hoje, temos uma introdução que já está sendo apresentada, mas vamos ter uma introdução sobre a angelologia mais diretamente. Mas deixa-me falar uma coisa aqui, talvez vocês estejam estranhando, porque eu estou falando angelologia e não angelologia. Por que eu estou falando angelologia e não angelologia? Eu estou fazendo isso de propósito para que não se confunda a disciplina ou a matéria que nós estamos estudando com outro termo, por exemplo, angiologia, que não tem nada a ver com o estudo dos anjos. Angelo, por quê? Porque vem do grego angelos, que deu origem, claro, pelo latim, através do latim, deu origem à nossa palavra anjo. Mas não vá confundir o estudo dos anjos com angiologia ou com outra palavra que tem um sentido semelhante. Então, quando eu falo de angelologia, é para marcar bem que é o estudo dos anjos com base na palavra do grego que é angelos, não é? Que pelo latim, claro, é anjo, mas o nosso estudo é angelologia ou angelologia. Não é errado você falar angelologia, eu que faço questão de falar assim justamente para mostrar que o termo advém do grego, angelos,
Então, daí angelologia. Muito bem, a introdução, os irmãos têm uma introdução, tem a introdução à angelologia, como eu falei. Vamos ter um segundo tópico, que é o perigo do culto aos anjos, é um alerta para a igreja dos dias de hoje. Depois, vamos conhecer quem são os anjos e a natureza dos anjos, são dois tópicos que estão casados, é claro. A categoria, ou as categorias dos anjos, categorias angelicais, que é talvez o tópico em que ocorrem maiores discussões, não é? E dúvidas e especulações. Então é o tópico quinto, categorias angelicais. Vamos ter um sexto tópico, que é o caráter dos anjos, um sétimo tópico sobre a habitação dos anjos, o ministério dos anjos no oitavo tópico, e o nono e último tópico, também vamos ter uma abordagem sobre Satanás e os anjos caídos. Por que nós vamos tratar desse assunto aqui no estudo da angelologia? Porque não podemos esquecer que Satanás também é um anjo, não é? Um anjo caído. E ele tem ao seu lado também uma grande quantidade de anjos. A Bíblia não diz exatamente o número, mas o número é um número muito grande, porque é a terça parte. A Bíblia diz que a terça parte seguiu Satanás. Muito bem, angelologia, portanto, todos já sabem que é o tratado acerca dos anjos, ou a doutrina sobre os seres angelicais, e de acordo com o teólogo Karl Barth, em sua obra Church Dogmatics, ele descreveu o tópico dos anjos como o mais notável e difícil de todos. Veja que, claro, há quem pense diferente, porque, claro, na teologia sistemática, se nós formos estudando de maneira sequencial as disciplinas, claro que sempre escatologia fica por último. Por que escatologia fica por último? Porque é a disciplina mais difícil, não é? E é aquela em que tudo se desemboca nela. Então, nós temos que conhecer bem as outras disciplinas, as outras matérias, para que possamos conhecer bem a escatologia. Agora, angelologia, ela está casada com escatologia, não é? Assim como também, claro, soteriologia está casada com hamartiologia, com antropologia. As disciplinas e as matérias, elas se interrelacionam, não é? Mas o motivo de Karl Barth ter dito que a angelologia é a mais difícil de todas as matérias, ou as doutrinas, dentre as doutrinas a mais difícil, porque existem várias referências na Bíblia sobre os anjos. Existe uma infinidade, você vai encontrar menções a anjos no Antigo Testamento, desde o Gênesis, depois no Novo Testamento você também encontra, só que você não vai encontrar muitos detalhes. Existe uma quantidade muito grande de referências, mas muitas das perguntas que nós fazemos, nós não vamos encontrar, não é? É uma doutrina que ainda está revestida de muito mistério e a igreja já está estudando isso há muitos séculos e não se chegou ainda a um denominador comum, né, como costumamos dizer, a respeito de muitos assuntos. Mas nós vamos aqui, claro, apresentando o assunto à luz da Bíblia, apresentando também algumas especulações, algumas controvérsias, porque o objetivo desta matéria teologia sistemática, a teologia sistemática é da natureza dela apresentar também alguns pontos que são às vezes controversos, que são especulações, mas não para gerar dúvida, e sim para lançar luz sobre o assunto e depois ficar com aquilo que a Bíblia realmente diz, não é? Então, em alguns pontos, nós não podemos ser dogmáticos, nós apenas lançamos luz sobre o assunto e ficamos sempre com aquilo que a palavra de Deus defende como verdade. Então, vamos iniciar propriamente. Nós temos aqui a introdução à angelologia. Nessa introdução, eu quero apresentar alguns detalhes, não é? Primeiramente, eu quero dizer que a descrição dos anjos é sucinta e objetiva nas Escrituras quanto à sua origem, identidade, natureza e seus ofícios. Eu falei que há muitas referências,
mas quanto à origem, identidade, natureza e seus ofícios, nós não vamos encontrar na Bíblia muitos pormenores. Tomás de Aquino, inclusive, conhecido mestre da igreja, ele também foi um especialista nesse assunto sobre os anjos, não é? E ele tentou fazer uma abordagem completa sobre os anjos lá no ano de 1215, mais ou menos, né? No século XIII, ele fez ali uma abordagem, ele, na verdade apresentou 15 palestras que foram proferidas em uma semana, naquela época, não é? E elas são de grande valia para a teologia sistemática, mais precisamente para o estudo da doutrina dos anjos. As palestras de Aquino, elas foram escritas tornando-se a base de sua obra-prima, conhecida como Suma Teológica. Nós até fizemos menção dessa Suma Teológica em outras aulas, não é? Em aulas anteriores, quando nós até fizemos menção daquelas 5 vias de Tomás de Aquino, aquelas 5 vias pelas quais ele defende a existência de Deus, não é? Aquilo que ele apresentou, claro, com base no pensamento aristotélico, não é? As 5 vias que estão presentes nessa obra de Tomás de Aquino, em que ele trata também dos anjos, que é chamada Suma Teológica. Tomás de Aquino, ele tomou como base, nesse caso, como ele era um filósofo também, e grande apreciador da filosofia de Aristóteles, Tomás de Aquino, ele não tomou como base apenas a Bíblia. É claro que ele tomou como fonte primacial de autoridade, sobretudo, a Bíblia, mas ele também tomou como base a cultura, a tradição da sua época, valendo-se do argumento de as Escrituras não respondem, segundo ele, a muitas indagações sobre os anjos. Ou seja, o tratado de Tomás de Aquino, nesse caso, acabou se tornando um tratado assim muito mais filosófico do que teológico, porque a teologia ela se caracteriza justamente pelo fato de dar ênfase ao que a Bíblia diz, embora ela recorra a pensamentos aí paralelos, mas sempre mostrando o que a Bíblia diz. Já Tomás de Aquino, ele acabou partindo para esse caminho de querer apresentar alguns pontos assim que não estavam claros na Bíblia, e ele acabou sendo até, de certo modo, dogmático, e isso acabou depondo, de certa forma, um pouco contra esta obra dele. Mas temos que admitir, eu estou dizendo tudo isso, porque nós temos que admitir que muitos fatos sobre os anjos não podem ser amplamente compreendidos. Essa é a grande dificuldade. As Escrituras contam-nos apenas aquilo que precisamos saber sobre os anjos, não é? E quando não encontramos soluções definitivas, nós devemos nos calar, nós devemos nos abster de especular. Os relatos de experiências que pessoas tiveram com anjos são uma das fontes de informação sobre os anjos. Entretanto, como há seres celestiais que são agentes, como há seres angelicais, não é? E celestiais, que são agentes secretos de Deus, e também há os do diabo, veja como eu já comecei a mostrar isso. Existem os anjos de Deus, existem os anjos caídos. Então, quando nós vamos tomar como base os relatos das pessoas, tem que se ter esse cuidado. Como nós podemos afirmar de maneira peremptória que aquela experiência que alguém teve foi de fato com um anjo que veio de Deus, ou um anjo que, na verdade, não provém do Senhor? Então isso é muito difícil, não é? Por isso que nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências, e sim as nossas experiências à luz da Bíblia, não é? É isso que nós devemos fazer. Então, isso aqui é preciso ser apresentado com muito cuidado. Nós poderíamos até dar um exemplo aqui, o exemplo dessa igreja, que tem um nome até bonito, não é? Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a igreja dos Mormons. Como foi que a igreja dos Mormons começou? Um homem chamado Joseph Smith Jr., não é? Ele não estava contente com as igrejas, ele já tinha frequentado várias igrejas e, segundo ele, nenhuma delas era boa, nenhuma delas estava de acordo com a Bíblia. E ele então falou, sabe de uma coisa? Eu vou fundar a minha própria igreja.
E quando ele estava com esse pensamento, ele teve algumas experiências, e numa dessas experiências, ele estava orando lá no meio do mato. Veja, cuidado, você que gosta de orar no meio do mato, tome cuidado. Ele estava lá orando no meio do mato, e dali a pouco apareceu um ser angelical para ele, e disse: meu nome é Moroni. Esse não tem na Bíblia. A Bíblia fala de Miguel, a Bíblia fala de Gabriel, agora, Moroni não. E esse ser angelical apareceu para Joseph Smith Jr. e deu a ele algumas instruções, e veja, acabou aí surgindo o mormonismo, que é uma seita, né? Nós vamos até abordar depois, na nossa aula sobre heresiologia, lá no livro 5, não é? Nós vamos falar sobre alguma coisa, talvez, sobre o mormonismo, não é? Mas, então, o que nós queremos salientar aqui é que os relatos de experiências que as pessoas têm com anjos, eles não são uma fonte confiável para nós falarmos sobre a natureza dos anjos, os ofícios dos anjos. Isso aí é algo que, claro, dependendo da fonte, dependendo quem é a pessoa que apresenta, nós podemos até acreditar que foi algo que veio da parte de Deus, mas nós não podemos tomar isso como base para fazer assim uma apresentação teológica. Não podemos teologizar as experiências, não é? Isso é perigoso. Então, a fonte de informação mais confiável em teologia sistemática, sem dúvida, é a Bíblia. É a pedra de toque, é a nossa fonte primacial de autoridade. Mas um dos mais proeminentes filósofos americanos, Mortimer Adler, que foi o editor daquela obra Os Grandes Clássicos do Mundo Ocidental, publicado pela Enciclopédia Britânica em 1943, afirmou que os anjos são um assunto mais fascinante que a ficção científica ou a ideia de seres extraterrestres. Ou seja, para ele, anjos são ainda mais fascinantes do que qualquer assunto que trate da ficção científica e também aqueles que falam dos seres extraterrestres. Billy Graham, que é um grande evangelista, não é? Ele mostrou-se surpreso pela escassez de literatura existente sobre o assunto e ele resolveu, então, lá em 1975, escrever o livro Anjos, Agentes Secretos de Deus. Aliás, uma obra excelente. Excelente porque Billy Graham, não obstante ele dê ênfase também a esse lado das experiências, ele apresenta o que de fato está na Bíblia, não é? Então a obra de Billy Graham é uma obra excelente, tratando sobre os anjos. Então, esse primeiro tópico é apenas um tópico aqui para introduzir o assunto. Nós vamos agora para o segundo tópico, que é o perigo do culto aos anjos. Por que isso aí é tratado como um perigo? Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos acabar entrando pelo caminho de que muitos estão entrando, que é o caminho de prestar culto aos anjos, de orar a anjos, de fazer um culto angelocêntrico, ou seja, o nosso culto a Deus tem que ser um culto cristocêntrico. Não pode ser não pode ser antropocêntrico, mas também não pode ser um culto angelocêntrico. O nosso culto a Deus tem que ser um culto cristocêntrico. Cristo deve estar sempre no centro de todas as coisas. Então aí nós apresentamos esse tópico, perigo do culto aos anjos. Então temos aí dois tópicos para abordar: os anjos e a nova era, e os anjos e os mestres da fé. Veja que esses dois pontos, eles mostram um perigo que vem de fora, no caso da nova era, e um perigo que surge entre nós mesmos. Você se lembra que quando Paulo estava lá na sua terceira viagem missionária, passando ali pela cidade de Mileto, ele estava indo para Jerusalém, e ele fez questão de, ao passar por Mileto, fez questão de chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, que ele queria transmitir uma mensagem àqueles presbíteros. Você se lembra que ele disse que surgiriam entre eles mesmos pessoas que diriam palavras perversas, mas ele disse também que viriam pessoas de fora. Ele disse lá
eu temo que depois da minha partida, vamos ler esse texto, até importante, para deixarmos bem enfatizado, não é? Atos capítulo 20, versículos 28 a 30. Observe, Atos capítulo 20, versículos 28 a 30. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Veja, entrarão no meio de vós, ou seja, ele falou de um perigo que vem de fora. Lobos que entrariam, lobos aqui, claro, ele está se falando de uma metáfora, né? Enganadores, porque já que a igreja é comparada a um rebanho, com ovelhas, Cristo é o bom pastor. Quando ele fala de lobos, ele está falando de enganadores. Então entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Agora veja o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então veja, entrarão lobos cruéis e também entre vós mesmos. Veja como Paulo, ele aborda tanto a doutrina falsa que vem de fora, como também a doutrina falsificada que surge entre nós. Não vá confundir doutrina falsa com doutrina falsificada. Doutrina falsa é o mal declarado, é aquilo que vem de fora, já vem pronto. E a doutrina falsificada é o mal misturado com o bem. É aquilo que parece que é bom, mas não é, porque o diabo não nos ataca apenas através do mal declarado. Ele nos ataca também através do falso bem. Então veja que esses dois pontos desse tópico, o perigo do culto aos anjos, eles abordam esses dois lados. Tanto o que vem de fora, ou seja, os anjos e a nova era. Nova era, quando se fala de nova era, claro, está se falando desse sistema religioso, filosófico, que está no mundo hoje, sobretudo na pós-modernidade, não é? Isso aí vem de fora. Agora, existe também no nosso meio, não é? O perigo dos mestres da fé. Os mestres da fé, que está entre aspas, por quê? Porque são pessoas que estão no nosso meio, que pregam, assim, por assim dizer, o que está na Bíblia, mas na verdade estão mesclando o que está na Bíblia com heresias de perdição, e muitas delas tratando sobre anjos aí, falando sobre anjos, abordando várias coisas sobre anjos e acrescentando pormenores que não estão na Bíblia. Isso é muito perigoso. Então nós vamos abordar esses dois tópicos: o perigo que vem de fora e o perigo que surge entre nós. O perigo que vem de fora, vamos dar uma ênfase aqui para os anjos e a nova era. E o que surge entre nós, os anjos e os mestres da fé. Muito bem, vamos começar aqui então falando sobre os anjos e a nova era. Aí no livro menciona-se uma reportagem de capa da revista Time, não é? Que mostra que dentre os livros mais lidos no segmento religioso, 5 versavam, na época dessa matéria, que está aí no livro, versavam sobre anjos. Na pós-modernidade, uma crescente fascinação pelos anjos há uma crescente, não é? Fascinação pelos anjos, e muitas pessoas pensam estar recebendo respostas a seus problemas do mundo angelical. Veja como isso é perigoso. Porque os anjos, eles são espíritos ministradores, nós vamos ver daqui a pouco, enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos não são mediadores, que o único mediador é Jesus. A Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, o homem. Ou seja, os anjos não são mediadores. Os anjos não são portadores da mensagem de salvação, porque, aliás, Deus confiou a nós, que fazemos parte da Igreja do Senhor, esta responsabilidade. Então os anjos, eles estão a serviço de Deus, eles agem sob as ordens de Deus, mas nós temos que ter cuidado para não supervalorizarmos, não é?
a crença em Deus e muitos estão até priorizando isso e colocando Deus em segundo plano, estão se esquecendo de Deus. Veja que se fala de anjo, se alguém fala de anjo, parece que tem mais importância falar de anjo do que falar de Jesus. Eu me lembro que numa certa ocasião, um pregador estava falando sobre Jesus em uma determinada reunião, e ele falava de Jesus e tal, e o povo parece que não estava muito atento. E dali a pouco ele resolveu usar uma estratégia. Ele disse: parem, irmãos, prestem atenção, porque eu estou vendo algo diferente. Eu estou vendo entrando por aquela porta um anjo, um ser angelical, e ele tem um rolo na sua mão direita, e ele tem uma espada na mão esquerda, e esse anjo está entrando. Quando ele falou isso, as pessoas então começaram a prestar atenção, e muitos começaram a vibrar, e começaram a dar glória a Deus em voz alta. Por quê? Porque o pregador começou a falar de anjos. E dali a pouco, quando muitos já tinham glorificado a Deus em alta voz e falado palavras, aleluia, glória a Deus e tal, aquele pregador então disse: olha, irmãos, eu não vi anjo coisa nenhuma. Eu estava apenas dizendo isso para os irmãos perceberem o quanto os irmãos não estão dando a devida atenção e o devido valor para a palavra de Deus, especialmente quando eu falava sobre Jesus. Então veja aí o perigo do culto aos anjos. Quando a pessoa valoriza mais os anjos do que o próprio Deus, não é? E a matéria da revista Time, como está aí no livro, ela fala até de uma febre que há, não é? A nova era passou a explorar esse assunto com ênfase ocultista, disseminando suas heresias através da venda de livros, imagens de anjos, cursos, seminários e palestras sobre o assunto. Muita gente aí, eu me lembro até de escritores numa época aí não muito distante, em que com essa febre, por assim dizer, dessa busca pelo assunto sobre os anjos, começou a vender miniaturas de anjos e livros e nomes de anjos e como a pessoa poderia invocar o seu próprio anjo e que cada um tem um anjo da guarda e etc. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que isso não resiste ao teste da palavra, porque a Bíblia não fala nada de anjo da guarda, porque a Bíblia deixa claro que os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. A Bíblia fala, por exemplo, lá de Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que quando Deus deu aquele grande livramento para ele, e o rei chamou por Daniel, não é? Na esperança de que Daniel ainda estava vivo, qual foi a resposta de Daniel? Daniel disse: ó majestade, Deus enviou o seu anjo. Veja, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus enviou. Não é que havia um anjo da guarda junto com Daniel, mas ele foi enviado, não é, para aquela missão de livrar o profeta Daniel. Mas vamos adiante, então. O ponto 2, aí os anjos e os mestres da fé. O mundo sem Deus não tem consultado os teólogos compromissados com a palavra de Deus e com o Deus da palavra acerca dos anjos. Mas não somente no mundo sem Deus. As pessoas que estão no meio evangélico, lamentavelmente, também, em vez de ficar com a Bíblia, em vez de fazer como faziam os bereanos, né, os crentes lá de Bereia, lá daquela cidade da Macedônia, no norte da Grécia, os judeus daquela sinagoga, diz a Bíblia, que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles recebiam de bom grado a palavra de Deus e examinavam cada dia nas Escrituras para ver se as coisas eram assim. Então, quando isso não acontece, abraça-se aí o erro, lamentavelmente. Muitos estão abraçando o erro. No meio evangélico, como está aí no livro, a doutrina bíblica dos anjos também vem sendo torcida, não é? Pelos chamados mestres da fé. São chamados mestres da fé porque eles falam muito de fé, mas não é uma verdadeira fé, é a fé na fé, não é a fé em Cristo, não é? E aí no livro são citados alguns
lamentavelmente, desses autores. Um deles, Kenneth Copeland, que é um dos mais bem-sucedidos mestres desse movimento da fé, ou confissão positiva, afirmou que ao usar a palavra de Deus em nome de Jesus, os anjos são obrigados a seguir nossas ordens. Ou seja, a pessoa pensa que por causa da palavra que ela usa, os anjos são obrigados a obedecê-las, não é? Mas é um perigo isso, porque os anjos, na verdade, não devem obedecer às nossas ordens. Os anjos devem obedecer às ordens de Deus. Eles são enviados por Deus, são espíritos ministradores enviados por Deus. Não somos nós que damos ordem para anjos, olha, anjo, vá para lá, vem para cá, anjo, faça isto, faça aquilo. Não, nada disso. Nós temos que buscar a solução em Deus, temos que buscar a resposta em Deus. E é Deus quem pode enviar anjos para nos ajudar. Então é muito perigoso aí o que afirmou esse chamado mestre da fé, o Kenneth Copeland, não é? A Bíblia tem um versículo que é muito claro, que é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O que diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1? A Bíblia diz que o Espírito Santo, nesses últimos tempos, diz a Bíblia, afirma expressamente, não é, que surgiriam muitos enganadores. Nos últimos tempos apostatarão, diz a Bíblia, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja, espíritos enganadores. Quando a Bíblia fala de espíritos enganadores, dentro disso aí que Paulo falou, estão também os anjos, está no mesmo bojo, não é? Por quê? Porque os anjos são espíritos, são espíritos do mal, né? São anjos caídos, não é? Então nós temos que ter cuidado com isso, não é? Quando as pessoas acabam, lamentavelmente, dando mais valor para esse contato com anjos, com espíritos do mal, não é? Pensando que são espíritos provenientes da parte de Deus. Isso aí tem acontecido em alguns lugares, lamentavelmente. Mas vamos para o tópico 3. Quem são os anjos? A existência dos anjos. Nós vamos fazer uma abordagem nesse tópico sobre a existência dos anjos. Em grego, como eu falei, o termo angelos denota mensageiro. Daí, angelologia, que é o estudo dos anjos. Não é o termo que designa o tratado dos anjos. Na Septuaginta, da forma latina, não é? Provém o vocábulo português, como eu já falei, não é? Provém o vocábulo português. Então, daí que vem o termo anjo. Mas o nome da matéria vem do grego, porque senão seria algo como angiologia, não é? Mas como na verdade vem do grego, então é angelologia. Angelologia, então é uma matéria que nós estudamos, não é? Nós estamos abrangendo aqui a angelologia, que é um estudo muito importante que nós vamos aqui abordar, vem do termo angelos. E na maioria das vezes essa palavra se refere aos mensageiros de Deus que habitam no mundo celeste e assistem em sua presença. Nesse caso, aplica-se tanto a anjos bons, não é, a anjos de Deus, como a anjos maus. Mas o texto que nós tomamos como base, que já até citamos aqui, e vamos novamente citar, mas agora lendo, que é importante ler também, até para que os irmãos possam, se desejar, até marcar aí nas suas Bíblias, mas é um texto-chave. De tudo que a Bíblia fala sobre anjos, talvez esse seja o texto que é mais claro, mais enfático sobre a natureza e o trabalho dos anjos, no caso dos anjos de Deus, não é? O que diz aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados, veja, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não são espíritos ministradores?
Então veja, vamos falar aqui sobre a existência dos anjos. A Bíblia Sagrada revela a presença de anjos desde o início, principalmente na história dos judeus. Antes de Israel, claro, nós já vemos os anjos visitando Abraão, não é? Destruindo Sodoma e Gomorra. Ali sequer a nação de Israel, ou o povo de Israel ainda não existia, não é? Não existia o povo de Israel ainda. Ainda no tempo de Abraão, nós já vemos ali Deus enviando anjos para ajudar Abraão, não é? E se nós continuarmos estudando o assunto na Bíblia, nós vemos lá em Atos capítulo 23, versículo 8, que os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Porque veja que desde os tempos bíblicos já havia ali pessoas que não acreditavam na doutrina dos anjos, mas a Bíblia, desde o tempo de Abraão, como nós mencionamos lá no Gênesis, antes ainda do surgimento da nação de Israel, Deus já apresenta na sua palavra a doutrina dos anjos. Nos dias atuais, nos dias odiernos, há muitas pessoas que não somente duvidam, mas negam a existência dos anjos, e principalmente a existência do diabo, que também não deixa de ser um anjo, não é? Um anjo caído, é claro. Mas veja o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler mais uma passagem bíblica. Salmo 103, versículos 20 e 21. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 103. Salmo 103, versículos 20 e 21. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Então veja aqui como a Bíblia ressalta que os anjos existem e existem para servir a Deus de cinco maneiras diferentes, não é? Eles existem para servir a Deus bendizendo-o, que diz aí o texto que lemos, que eles bendizem ao Senhor, mas eles também servem a Deus cumprindo as suas ordens, mas eles também obedecem à palavra de Deus. Veja que interessante que os anjos obedecem à palavra de Deus, não é? Uma quarta maneira de eles servirem a Deus diz que eles ministram em nome do Senhor em favor dos santos, e em quinto lugar, eles fazem o que agrada a Deus. Mas uma outra passagem agora neotestamentária, que também podemos tomar como base, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Veja aí o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele aqui, claro, numa alusão ao Senhor Jesus. Nele, isto é, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, diz o versículo 17, e todas as coisas subsistem por ele. E o versículo 15 diz também que ele é o primogênito, Jesus é o primogênito de toda criação. Então veja que o apóstolo Paulo, quando ele trata da doutrina dos anjos, ele apresenta Jesus como criador dos anjos. Criador dos anjos, referidos no texto paulino como coisas invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Porque nós vamos estudar posteriormente também que os anjos, eles estão divididos em classes, em categorias angelicais. Existe uma hierarquia, não é? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Alguém pensa que hierarquia é algo que está ligado somente às forças armadas, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o próprio Deus hierarquiza.
O nosso Deus hierarquiza e o nosso Deus prioriza. Não somente no mundo angelical nós vemos hierarquia, nós vemos até na igreja. Na igreja, Deus também estabeleceu hierarquia. Não para que alguém se considere mais importante do que o outro, não. É para que haja ordem. Por que Deus, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, versículo 28, por que a Bíblia diz que ele pôs na igreja? Primeiramente, diz ali, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres e dons de curar, etc, etc. Por que a Bíblia diz isso? Porque Deus trabalha com ordem, não é? Deus trabalha com ordem, Deus quer que haja ordem na sua casa, não é? Deus quer que haja uma liderança que tema a Ele, não é? Uma liderança que ande segundo a sua palavra, e nós vemos isso também no concílio, que está lá em Atos, no capítulo 15, que havia os apóstolos, os anciãos, com toda a igreja. Veja que havia ali, claro, uma ordem, não é? Havia ali uma hierarquia. Os presbíteros obedeciam, não é? Os apóstolos, e toda a igreja estava também ali em perfeita sintonia com a liderança da igreja. Os anjos também, eles têm uma hierarquia, como nós vamos abordar depois, mas o que nós estamos enfatizando agora é que Jesus Cristo é apresentado como o Criador dos anjos. Ele é chamado até nesse texto aqui de Colossenses 1, 15 a 17, de primogênito da criação. Veja que primogênito, a rigor, é o primeiro filho, não é? Como nós conhecemos hoje. Alguém poderá até pensar que esse termo aí designa que Jesus é o primeiro a ter sido criado. Nada disso. O termo aí, primogênito, no grego, é protótokos, que significa proeminente. O que a Bíblia está dizendo aí? A Bíblia está dizendo que Jesus é o proeminente da criação. Proeminente de toda a criação. Não é o primeiro ser que foi criado, mas é o mais importante de todos, porque ele é Deus, é claro, então ele é o criador de todas as coisas. Há também outros termos usados para designar os seres angelicais, como querubins, serafins, espíritos ministradores, sentinelas, filhos de Deus, carros de Deus, não é? Santos, estrelas da alva, tronos, potestades, dominações, autoridades, corpos celestiais e milagres. São termos que são usados muitas vezes em alusão aos anjos, não é? E claro que não podemos tomar isso como base para dizer que tudo isso designa categorias, não é? Não necessariamente, às vezes está se mencionando uma característica que faz parte do mundo angelical, mas não é propriamente uma categoria. Alguns eruditos incluem os 4 seres viventes e os 24 anciãos de Apocalipse 4 nessa contagem dos anjos. Claro que no caso dos 4 seres viventes, nós podemos até afirmar de maneira segura que é uma alusão aos seres angelicais, não é? Pelas suas próprias características que ali estão. Agora, no caso dos 24 seres, como nós até fizemos menção na aula anterior, ali não. Ali fica mais claro, porque o termo é presbíteros ali no original, fica mais claro que a palavra de Deus está se referindo a uma representação da igreja no céu. 12 mais 12, os 12 apóstolos do Cordeiro e as 12 tribos de Israel, que é bem elucidado lá no capítulo 21 de Apocalipse. Então, não se trata de uma categoria angelical. O número 24 está aí até no livro, à luz de Apocalipse 21, é uma referência clara às 12 tribos de Israel, representando os salvos dos tempos do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos do Cordeiro, representantes da igreja estabelecida pelo Senhor nos tempos neotestamentários. Então, ali quando a Bíblia fala da adoração daqueles 24 anciãos, a Bíblia está mostrando, na verdade, como será a adoração, como será o louvor da igreja no céu. 24 anciãos, repito que o termo anciãos ali é presbíteros, não são anjos, pois em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados assim, de presbíteros. E também aqueles anjos ali no carro, aqueles anciãos, eles estão assentados em tronos e têm vestes brancas e também coroas na cabeça. Diz lá em Apocalipse capítulo 4
versículo 4. O Senhor Jesus mostrou tudo isso a João logo após ter prometido às igrejas da província da Ásia, igrejas reais, mas que também representam a totalidade da igreja, que os fiéis e vencedores receberiam coroas e vestes brancas e se assentariam em tronos. Então veja que quando a palavra de Deus fala desses 24 anciãos, há muitos indícios ali que apontam para o fato de que não se tratam de seres angelicais, de uma categoria de anjos, mas sim de uma representação da Igreja do Senhor. Pois bem, meus irmãos, a crença na existência e a doutrina dos anjos estão fundamentadas na palavra do Senhor, que é, como já vimos, a maior autoridade sobre o assunto, não é? A maior autoridade do assunto, principalmente, nós vemos isso nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, não é? Vamos avançar então, vamos agora para o tópico quarto. Tópico quarto, natureza dos anjos. Natureza dos anjos. Essa parte sobre a natureza dos anjos, nós vamos ter aí 5 pontos importantes. Os anjos como criaturas de Deus. Aí uma pergunta até para estimular os irmãos a refletirem sobre o assunto. Anjos têm corpo? Eles são espíritos e ministradores. Veja que parece que estou fazendo uma pergunta que assim não tem muito sentido, porque se a Bíblia já diz que eles são espíritos, como que eles podem ter corpo? É porque isso gerou uma grande discussão ao longo dos séculos entre os teólogos, não é? E isso no nosso livro ele é enfocado, não é? Essa parte dos anjos que eles teriam um corpo, mas um corpo diferente, claro, do nosso, não é um corpo como o nosso. Mas a rigor o que a Bíblia diz é que os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. São imortais, são numerosos e são dotados de personalidade e inteligência. Então vamos lá, vamos começar falando sobre os anjos como criaturas de Deus. Veja que quando a Bíblia diz que eles são criaturas de Deus, a Bíblia não está querendo dizer que eles são seres humanos glorificados. Alguém pode até pensar isso, porque Jesus lá em Mateus 22, versículo 30, ele diz que lá no céu nós seremos como anjos. Mas não vá confundir ser como anjos com ser iguais a anjos, não é? Ser como anjos, quando Jesus disse isso, ele estava se referindo, claro, ao fato de que nós não vamos ter mais as mesmas necessidades que temos aqui na terra, de se alimentar. Jesus ali falou até que no céu não se casa e nem se dá em casamento. Então é nesse sentido que ele quis dizer que nós seremos como anjos. Mas isso não quer dizer, porque muitas vezes a pessoa toma um texto assim isolado, não é, para fazer uma análise, e ela acaba achando que a Bíblia está dizendo que os anjos são, na verdade, seres humanos glorificados. Ou seja, a pessoa que morre, a pessoa parte para a eternidade, o seu espírito começa a ser aperfeiçoado e ela então se torna um anjo. Tomemos cuidado, porque a própria Bíblia diz, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, que nós haveremos de julgar os anjos. Quando a Bíblia dá esse destaque de que nós vamos julgar os anjos, no caso aqui, claro, os anjos decaídos, é justamente também para mostrar que nós não somos os anjos. A igreja do Senhor faz parte dos exércitos do Senhor, não é? Porque nós servimos ao Senhor dos exércitos, e Deus tem vários exércitos. Por exemplo, a natureza é um exército de Deus, os anjos são um exército de Deus. O povo de Israel, você se lembra quando Davi enfrentou lá o gigante Golias? E Davi disse para Golias que ele tinha afrontado os exércitos do Deus vivo. E quem é que Golias estava afrontando? Estava afrontando o povo de Israel. Então veja que o povo de Israel ali também é apresentado como parte dos exércitos de Deus. E a igreja do Senhor também, o povo de Deus na atualidade, é também um exército. Tanto é verdade que é um exército que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo,
que ele deveria fazer a obra como um bom soldado de Cristo. Né? E ele diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então ele diz que Timóteo era um bom soldado de Cristo, porque nós estamos em uma guerra, não é? Neste mundo, e o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala das incontáveis hostes de anjos e espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja como o texto de Hebreus 12, 22 e 23, que eu não vou ler agora para ganhar tempo, mas ali há uma distinção clara entre os anjos, as incontáveis hostes de anjos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Os salvos, que são chamados de justos aperfeiçoados, eles são uma categoria, e os anjos são outra categoria. Então, os anjos não são seres espirituais distintos, isto é, seres imateriais, eles são seres espirituais distintos, isto é, seres imateriais e incorpóreos criados por Deus. E aí há vários textos que nós não vamos ler agora para ganhar tempo, mas o Salmo 148 trata disso, Colossenses capítulo 1, que nós já lemos uma parte, e 1 Pedro capítulo 3 também. Na palavra de Deus encontramos um imenso exército dos anjos. Daí o fato de eu ter dito que os anjos constituem um dos exércitos de Deus. Mas no livro também nós citamos o Catecismo Maior de Westminster, em que podemos ler ali que Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, excelentes em conhecimento, grandes em poder. O texto de Lucas 20, versículo 36, esse é importante ler, também lança luz sobre o assunto. Vamos ler Lucas capítulo 20, versículo 36. Lucas capítulo 20, versículo 36. Olha o que diz a Bíblia. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Veja que aqui, quando a Bíblia diz iguais aos anjos, é iguais, é importante, eu fiz questão de ler esse versículo, porque aqui o iguais não está relacionado à natureza do anjo na sua totalidade, mas sim nesse sentido de que não pode mais morrer. Não é? O servo do Senhor, quando ele partir para a eternidade, que ele tiver depois um encontro com Jesus, quando Jesus voltar, e aí então, isso nós vamos abordar melhor em escatologia, não é? Quando houver a ressurreição final e a transformação, então essa pessoa, claro, ela estará por toda a eternidade com o Senhor, e nesse sentido também nós seremos espíritos imortais. Então veja que esse versículo ele tanto aborda um lado, abrange um lado como o outro, e mostra também que os anjos são seres imortais. Eles foram criados uma única vez, simultaneamente, como diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, e por essa razão são imutáveis, não podendo aumentar nem diminuir o número, conforme afirmou o Senhor Jesus. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Em razão de os anjos serem criaturas de Deus, consequentemente, claro, eles recusam adoração. Isso nós vemos em várias partes da Bíblia. Em contraposição, a Bíblia proíbe terminantemente que o homem os adore. O texto de Colossenses 2 e 18, por exemplo, vamos ler esse texto, Colossenses capítulo 2, versículo 18. Veja o que diz a Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, isto é, em vão, inchado na sua carnal compreensão.
Então veja como nós não devemos também adorar os anjos. Os anjos não recebem adoração e nós também não devemos adorá-los. 4.2. Anjos têm corpo? É uma pergunta que está aí no nosso livro. Esse livro que nós estamos citando sempre é o livro de Teologia Sistemática 3. Nós estamos aqui tratando do capítulo 2 desse livro, a lição 2, não é? Então é o livro 3, Teologia Sistemática 3. E neste livro, ali, existe uma importante discussão sobre este fato de os anjos não terem corpo, ou segundo alguns teólogos, terem corpo. A Bíblia é clara dizendo que os anjos são espíritos ministradores e que são capazes de aparecer e desaparecer a qualquer momento, além de se movimentarem de forma muito rápida. Isso fica evidente lá em Daniel capítulo 9, versículo 21 especialmente. São incorpóreos, não é? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles são incorpóreos, ou seja, não têm corpos materiais, eles são invisíveis. Eles também não têm alma, diferentemente do ser humano. Eles têm personalidade, mas os anjos não são como os seres humanos, que são seres tripartidos, que têm o corpo para se comunicar com esse mundo. Os anjos, eles já foram criados de uma outra maneira. É um mistério até para nós, mas eles são diferentes de nós. Eles não têm alma, mas não quer dizer que eles não tenham personalidade. Quanto à natureza e à corporeidade, não física, é claro, dos anjos, as opiniões dos eruditos divergem. Como eu falei já há pouco, que houve grandes discussões ao longo dos séculos sobre esta possibilidade dos anjos terem corpos. Isso tudo porque a Bíblia apresenta os anjos em alguns momentos interagindo com os seres humanos e aparecendo para eles, tomando a forma humana. E o fato de os anjos poderem tomar a forma humana faz com que muitos pensem que os anjos também têm um tipo de corpo. Não um corpo como o nosso, mas um tipo diferente de corpo. Eu prefiro, claro, à luz da Bíblia, afirmar simplesmente que os anjos são espíritos ministradores e que são dotados por Deus de uma capacidade de interagir com os seres humanos em alguns momentos, de aparecer para os seres humanos, de comer com eles, de se apresentar como se fossem seres humanos, mas na verdade é uma capacidade que Deus lhes deu. Não é necessariamente que eles tenham um corpo. Mas veja aí no livro, é uma discussão ampla sobre o assunto, não é? Cita-se aí, por exemplo, a opinião de William Cook, também a menção aos pais da igreja, Atanásio, Basílio, Gregório, Cirilo, João Crisóstomo, que diziam que os anjos eram absolutamente materiais. Isso por um lado. Por outro lado, Clemente de Alexandria, Orígenes, Cesário e Tertuliano já diziam que eles eram revestidos de uma refinada estrutura material, ou seja, porque só assim, segundo eles, eles poderiam interagir com os homens. E alguns eruditos acreditam que os anjos então podem ter essa natureza material refinada. A Bíblia diz simplesmente, eu estou sempre enfatizando isso, porque faz parte da teologia sistemática, é da natureza dessa matéria, apresentar essas opiniões de teólogos, especialmente teólogos respeitados, como esse que eu aqui mencionei, que são pais da igreja. Os pais da igreja, nós não podemos desprezar o pensamento deles. Mas não vá pensar que a palavra final está com os pais da igreja. Os pais da igreja, eles têm a sua importância, o seu papel, sobretudo na teologia histórica, mas quando se trata da teologia sistemática, a fonte da teologia sistemática tem que ser, sobretudo, a teologia bíblica. A teologia bíblica e a teologia sistemática são departamentos diferentes da teologia, mas não é para que eles se contraponham, é para que eles se
interrelacionem. Né? Na verdade, a teologia bíblica ela serve à teologia sistemática, como eu falei na outra aula. A teologia é o que os teólogos dizem da Bíblia, e a Bíblia é a própria palavra de Deus. Então, como está aí no livro, alguns eruditos acreditam que o pensamento aí de alguns desses teólogos que defendem essa ideia de os anjos terem um corpo, isso aí é apreciado por alguns eruditos. Mas, na verdade, isso não prova, a rigor, isso não prova sua materialidade, visto que os espíritos humanos, no estado intermediário, embora desincorporados, podem ser reconhecidos como se corpo tivessem. Isso está lá em Lucas 16, por exemplo, naquela história que Jesus narrou, a história de Rico e Lázaro, que nós abordaremos também a posteriori quando falarmos sobre a escatologia bíblica. Na transfiguração do Senhor Jesus, Moisés, que havia morrido e seu corpo havia sido sepultado, não é? Apareceu ali em espírito ao lado de Elias e foi reconhecido. Ou seja, Deus permitiu que Moisés, que tinha morrido, e ele não ressuscitou, portanto, ele não apareceu ali da maneira corpórea, mas mesmo assim ele foi reconhecido. Isso mostra que Deus é quem pode intervir nesse sentido, para que nós reconheçamos as pessoas e também como os anjos foram reconhecidos lá naquelas aparições, especialmente para Abraão, quando aqueles anjos apareceram ali e puderam interagir com Abraão, lá no caso de Ló também, todas as passagens que aparecem em Gênesis. Muito bem, há divergências filosóficas, portanto, entre os teólogos, mas devemos receber pela fé o que está escrito. Charles Hodge afirmou que ficou decidido no Concílio de Nice, em 784, que os anjos têm corpos, veja, compostos de éter ou luz. Veja como a teologia histórica ela é importante, mas nós não podemos tomar a teologia histórica para fazer daquilo que foi discutido no passado como dogmas. O problema até da Igreja Católica Apostólica Romana é que ela toma a doutrina que foi discutida pelos papas e etc., como dogmas, né? Os dogmas papais, as encíclicas papais são verdadeiros dogmas. E aí, nesse caso, a fonte primária de autoridade deixa de ser a Bíblia para ser a tradição. Então, a igreja protestante, a igreja evangélica, a igreja firmada na herança da reforma protestante, ela se distingue da igreja romanista nesse ponto. A sua fonte primária de autoridade é a Bíblia e não a tradição. Mas no Concílio de Laterano, como está aí também no livro, decidiu-se que os anjos são incorpóreos. Veja como o assunto gerou grandes debates. Os anjos são incorpóreos, o que é defendido pela maioria dos eruditos cristãos até hoje. As Escrituras, a inerrante palavra de Deus, não atribuem aos anjos de modo claro nenhuma espécie de corpo, nada afirmando claramente sobre a substância desses espíritos angélicos. A única passagem, é bom dizer, porque claro que essas discussões elas não aconteceram por acaso, elas aconteceram porque se baseou ali, essas discussões se basearam em alguns indícios na Bíblia, especialmente 1 Coríntios 15, 44, que diz ali, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, com base nessa expressão, corpo espiritual, é que muitos teólogos começaram a dizer que os anjos também, como seres espirituais, também têm um corpo diferente do corpo que nós temos. E aí começaram a chamar de uma refinada
camada e etc. Mas tudo isso, claro, nós vemos que está no campo das especulações. Especulações. Isso também é perigoso, até porque muitos têm utilizado isso, é bom dizer, para defender aquela ideia errônea de que lá em Gênesis capítulo 6, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles se uniram às filhas dos homens, muitos afirmam, até a seita das Testemunhas de Jeová também afirmam isso, que os anjos tiveram relacionamento sexual com as mulheres. E por causa disso surgiram os gigantes e tal, mas a Bíblia não dá respaldo a isso, a Bíblia não abona isso, porque quem estuda Gênesis com cuidado vai ver que aquela expressão filhos de Deus é uma alusão a uma linhagem piedosa, mais precisamente a descendência de Sete, né? Ou a ascendência melhor dizendo, a ascendência mesmo, que vem depois, não é? A linhagem de Sete, a descendência de Sete. Né? Então ali não tem nada a ver com anjos. E as filhas dos homens, claro, é uma outra expressão bíblica para designar aqueles que não serviam a Deus, aquelas filhas daqueles homens que não serviam a Deus, mais precisamente a linhagem ou a descendência de Caim, porque a Bíblia diz que Caim era do maligno. Foi da linhagem de Caim que surgiu um homem chamado Meujael, cujo nome significa Deus não existe. Então veja que quando a Bíblia diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, foi uma linhagem dos servos de Deus que lamentavelmente se misturou com uma linhagem de pessoas que não temiam a Deus. Gênesis 6, 1 e 2. Mas muitos que fazem isso tomam como base isso que eu falei, do corpo que os anjos supostamente teriam, e também tomam como base aquele texto lá de Jó, em que os anjos são chamados de filhos de Deus. E aí fazendo uma associação, mas veja como é perigoso a pessoa fazer associação tomando como base textos isolados. A Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, mas nós temos que considerar sempre o contexto, o texto em que cada passagem, o contexto em que cada passagem está inserida. Mas vamos adiante. O ponto 3 aí, 4.3, mostra que os anjos são imortais, os anjos não podem morrer. Os anjos bons ou maus, como espíritos imortais, têm existência eterna. O ser humano é eterno, claro, quanto à alma, mas mortal quanto ao corpo. Os anjos, como não têm corpo, por assim dizer, porque eles não são como o ser humano, que o ser humano é um ser tripartido, tanto que a morte significa separação. Quando nós morremos, o nosso corpo vai para a sepultura, mas a parte imaterial, ela fica sob o controle de Deus. No caso dos anjos, isso não acontece, os anjos não morrem, porque eles não são seres biotripartidos, mas eles são um ser, não é? Dotado, eles são seres dotados de personalidade e que são imortais. São numerosos, é o ponto 4 aí, numerosos. A Bíblia tem várias referências que falam que os anjos são numerosos. Não é possível determinar quantos anjos foram criados. A Bíblia fala de multidões que nem um homem poderia contar. É muito vasto, não é? Não tem como. Há várias referências que estão aí no livro que os irmãos podem estudar, mas todas elas apontando para esse detalhe de que são numerosos, muitos anjos. O quinto ponto, dotados de personalidade e inteligência. E o que vai dar ênfase para essa personalidade e inteligência dos anjos? Primeiro, aí está no livro uma primeira ênfase, eles são seres pessoais e emotivos. Veja que eu disse que os anjos são seres pessoais. Eu até evitei de dizer que os anjos são pessoas, mas a rigor não haveria problema nenhum dizer que os anjos são também pessoas. São pessoas. Assim como Deus também, nós podemos dizer que o Pai, Deus o Pai é uma pessoa, Deus o Filho é uma pessoa, não é? E também o Espírito Santo é uma pessoa. Só que nós não podemos confundir
o termo pessoa e associá-lo aí ao ser humano. Claro que, a rigor, há 3 tipos de pessoa: a pessoa divina, a pessoa humana e a pessoa angelical. São três tipos distintos. São muito diferentes. Quando se fala de Deus, nós até estudamos sobre a doutrina da Trindade, que essas 3 pessoas formam um único Deus. Não são 3 deuses, são 3 pessoas que formam um único Deus. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que cada uma das pessoas é dotada de corpo, alma e espírito, como o caso do ser humano. Não é? Então, quando falamos de uma pessoa, um ser humano, ele é dotado de 3 partes. Agora, no caso de Deus, não. Então, veja como o termo pessoa para Deus é diferente. Para Deus é diferente. E para o anjo também é diferente, porque o anjo não tem alma. Ele tem personalidade, por isso que ele é uma pessoa, mas ele não tem alma. Então, nós não podemos fazer uma confusão aí, porque eu falo isso porque já houve um teólogo, por exemplo, que defendeu a ideia de que a Trindade, na verdade, eram 9, não é? Eram 9, porque cada uma das 3 pessoas da Trindade era constituída também de 3, porque ele diz que o Pai tinha corpo, alma e espírito, o Filho tinha corpo, alma e espírito, e o Espírito Santo também, corpo, alma e espírito, não é? Tomemos cuidado com isso. Lucas 1:19 mostra claramente que o anjo que ele apareceu, que no caso o anjo Gabriel, ele tem plena consciência de sua existência e de sua personalidade. Veja que a Bíblia chega a ponto de dizer que o anjo tem nome. Se o anjo tem nome, é porque ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Nós às vezes evitamos usar o termo pessoa, mas o termo ser pessoal nós podemos dizer sem nenhum problema, não é? A Bíblia fala das estrelas da alva, nós lemos na aula anterior, que juntas alegremente cantavam. Os anjos cantam. Eles têm conhecimento, têm sabedoria, prestam adoração inteligente, contemplam a face de Deus com entendimento, conscientes de suas limitações, eles também são. Diz lá em Mateus 24, versículo 36, eles se alegram. Olha aí o lado ligado à emoção, ligado ao sentimento. Assim como o ser humano é dotado, mas isso está na sua alma, não é? De intelecto, sentimento e vontade, os anjos também têm intelecto, sentimento e vontade. Mas isso, no caso deles, não está na alma, porque os anjos não têm alma como os seres humanos. Mas veja que interessante, apesar deles se alegrarem e também terem até ciência da sua inferioridade em relação a Cristo, e eles anelam também, diz a Bíblia, perscrutar as coisas de Deus, mas veja que interessante, eles não retêm ressentimentos pessoais, nem injuriam seus opositores. Quando nós estudamos a Bíblia com cuidado, nós vemos que o anjo ele se diferencia do ser humano nesse ponto também, não é? Que o ser humano ele acaba guardando sentimentos negativos, os anjos nesse ponto, há vários versículos bíblicos, ou pelo menos 2 ou 3, né, que tratam disso, nós vamos ler aqui para ganhar tempo. Mas uma outra ênfase são seres limitados. Os anjos são seres limitados. Os anjos se locomovem com muita rapidez, mas eles não são onipresentes. Os anjos têm uma grande capacidade intelectual, mas eles não são oniscientes. Então, nós não podemos confundir também as coisas quanto a isso. Não é porque os anjos se locomovem rapidamente que a gente vai pensar que eles são onipresentes. Não é porque eles têm um grande conhecimento que eles também vão ser tratados de oniscientes. Não é porque também eles têm um poder superior ao do ser humano para executar as ordens de Deus. Veja, por exemplo, os anjos que destruíram Sodoma e Gomorra. Apenas 2 anjos. 2 anjos foram suficientes para destruir aquela cidade. Então você tem a ideia do poder dos anjos. Mas eles fazem isso por quê? Porque eles são capacitados por Deus, mas não porque eles têm
um poder que pode ser comparado ou equiparado ao poder de Deus. Então eles são seres limitados, limitados. Eles excedem, claro, em muito a sabedoria e inteligência do homem, mas são limitados. Além da sabedoria e inteligência, eles têm vontade própria e poder de decisão. É aí que está um detalhe importante, porque senão eles não teriam se rebelado contra Deus. Então os anjos, eles foram dotados de vontade própria. Não é? Não possuem atributos exclusivos da deidade, é claro, como a onisciência, a onipotência, a onipresença, a imutabilidade. Não conhece, por exemplo, o pensamento dos corações, só Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Somente Deus é quem pode conhecer o coração do homem. Vamos avançando. Vamos agora para o quinto tópico, categorias angelicais. Vamos aqui fazer uma menção rápida dessas categorias angelicais que tem gerado, algumas delas até, muitas especulações e muita controvérsia até, mas é na Bíblia que nós temos a informação segura. Como eu já falei, em teologia sistemática, há espaço para a filosofia. Há espaço para haver uma abordagem assim um pouco mais filosófica, mas não para que façamos disso um dogma. Não vamos usar, claro, a filosofia para criar dogmas, para criar aí conceitos em que se afirma de maneira assim conclusiva que aquilo é a verdade. Não, nós vamos apenas tomar como base para fazer assim uma abordagem um pouco mais interessante, até apresentando algumas suposições, mas sempre lembrando que é a Bíblia que tem a palavra final. Mas a rigor, eu diria assim, biblicamente falando, até para nós podermos citar até de maneira mais objetiva os pensamentos que têm sido debatidos ao longo dos séculos, a rigor, biblicamente falando, nós vamos encontrar apenas 3 categorias. Nós vamos encontrar os querubins, os serafins e os anjos, de maneira geral. Mas, irmão Ciro, alguém poderá perguntar, e os arcanjos? Os arcanjos não são uma categoria? Veja que a Bíblia não fala de arcanjos. A Bíblia fala de anjos e a Bíblia fala de um único arcanjo que é chamado Miguel. Mas e Gabriel? Gabriel é um anjo muito importante, tanto que ele é mencionado por nome. Mas você não vai encontrar na Bíblia a ênfase de que ele é um arcanjo. A Igreja Romana, claro, chama Gabriel de arcanjo e também apresenta outros arcanjos. Então isso advém do romanismo, não advém da Bíblia. Veja que o romanismo, é perigoso nós aceitarmos a tradição romanista como algo verdadeiro, porque eles recorrem a livros apócrifos, eles recorrem à história paralela e tal, e isso aí não tem o selo da inspiração divina. Veja, por exemplo, que a Bíblia diz lá que quando aqueles magos foram visitar Jesus, e eles não foram visitar Jesus, já começa por aí, quando você olha os presépios que são feitos na época do Natal, você já vê lá os magos visitando Jesus estando numa manjedoura. Isso aí já não corresponde ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que Jesus estava numa casa. E outra coisa, Herodes tinha inquirido os magos para saber exatamente o tempo em que eles tinham visto a estrela, e depois ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, segundo o tempo que ele tinha inquirido exatamente dos magos. Isso nos leva a crer que quando os magos visitaram Jesus, Jesus não era mais um recém-nascido, ele já tinha ali pelo menos os seus 2 anos de idade, tanto que não estava mais na manjedoura, estava numa casa. E veja que interessante, a Bíblia diz apenas que uns magos foram visitar Jesus. E eles levaram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Veja que a partir daí, desse uns magos, levando esses 3 presentes, criou-se aí a ideia de que eram 3, a Bíblia não diz que eram 3, e também se dá nomes a eles, Baltazar, Melquior e Gaspar. Mas a Bíblia não diz que eram 3, a Bíblia não diz que eram reis, que lá também a Igreja Romanista diz que eram os 3 reis magos,
não diz que eram reis, já aparece lá no presépio com coroas na cabeça, inclusive, não é? E dá nomes para eles. Então veja como é perigoso a pessoa se apegar à tradição romanista. É o mesmo caso dos anjos. A Bíblia não fala de arcanjos, a Bíblia fala apenas de um arcanjo chamado Miguel. Então, eu prefiro não dizer que arcanjo é uma categoria, até porque o termo arcanjo tem um prefixo. Qual é o prefixo? Arque, que quer dizer o quê? Aquele que comanda, aquele que controla, aquele que domina. Veja, por exemplo, o termo arcebispo, não é aquele que está no comando dos bispos? Da mesma forma, arcanjo é aquele que é o chefe dos anjos. Então, tudo indica que Miguel seja o chefe dos anjos, dessa categoria geral, anjos. Então, a rigor, biblicamente falando, eu vejo apenas 3 categorias: querubins, serafins e os anjos, de maneira geral. Mas, se nós olharmos para a teologia sistemática de modo mais amplo e as discussões que vêm ocorrendo ao longo dos séculos, aí olhando também para a teologia histórica, nós vamos ver que há muitas controvérsias e há teólogos que dizem que há 9 categorias. Eles chamam, por exemplo, aqueles termos que foram usados por Paulo lá em Colossenses, que não tem a clareza ali para dizer que são categorias, mas apenas ali é um texto que nós podemos usar para mostrar que os anjos, entre eles, existe uma hierarquia, não é? Existe hierarquia, mas não quer dizer que sejam categorias, porque quando se fala de categoria, claro, está se falando de características diferentes. Os serafins, eles se distinguem dos querubins, eles têm uma característica diferente. Há características que os distinguem, não é? Agora, no caso de grupos, nós podemos até admitir, como muitos dizem, principado, poder, potestade, domínio, tronos, os anjos, os arcanjos, que como eu acabei de falar, não vejo base na Bíblia para usar o termo arcanjos no plural como sendo uma categoria, mas apenas anjos, porque arcanjo a rigor só tem o Miguel, que é mencionado textualmente chamado de arcanjo, querubins e serafins. Então veja, 9. Isso segundo aí alguns teólogos, especialmente teólogos romanistas. No caso de Gabriel, eu tenho um ponto importante. Gabriel é um arcanjo? Como eu falei, Gabriel é um anjo muito importante, é mencionado por nome, mas a Bíblia não tem, assim, uma afirmação direta, específica, dizendo que Gabriel é um arcanjo. Agora, Miguel, veja que aí eu fiz questão de colocar o arcanjo Miguel, porque a Bíblia tem referências bíblicas. Aí no livro é mencionado o caso do livro apócrifo de Enoque, que menciona 7 arcanjos, mas é um livro apócrifo. O livro apócrifo, claro que você não vai dizer que o livro apócrifo ele é totalmente desprezível. Um livro apócrifo, ele pode conter algum valor histórico, por exemplo, não é? Para fazer uma comparação, mas não tem o selo da inspiração divina. Então é perigoso você tomar um livro apócrifo e dizer, não, além de Miguel nós temos Uriel, Rafael, Raquel, Saracael e Remiel, são 7 os arcanjos. E aqui vejo que considera também Gabriel como um arcanjo. Biblicamente, Gabriel é um anjo importante, mas a Bíblia não diz que ele é arcanjo. Os querubins, 5.3. Eu nem estou lendo as referências, mas a Bíblia, a referência que chama Miguel de arcanjo, está lá em Judas. Também 1 Tessalonicenses não se menciona Miguel, mas como já Judas mencionou, então observe que em 1 Tessalonicenses o termo aparece assim de uma maneira definida, o arcanjo. Fala da voz do arcanjo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo. Então ali veja que o termo aponta para a existência de um único arcanjo. Os querubins. O termo querubim origina-se no hebraico, cujo significado é guardar, cobrir. E aí no livro nós temos inúmeros pormenores
a respeito, ou as várias referências, porque querubins são muito citados em toda a Bíblia, não apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. Mas, para avançarmos um pouco mais, veja o ponto 4, 5.4, os serafins, que são mencionados uma única vez na Bíblia, só lá em Isaías no capítulo 6, quando Isaías teve aquela visão, quando ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os serafins, veja, estavam acima dele. E cada um daqueles serafins tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja que visão maravilhosa que Deus deu para o profeta Isaías. Então ali são mencionados os serafins. E aí há vários pormenores aí no texto que os irmãos poderão ler, poderão estudar. É muito importante que os irmãos leiam o livro. Nós falamos até em aulas anteriores que os irmãos devem ler o livro antes de vir para a aula. Isso é muito importante. Mas eu aconselho os irmãos a não apenas lerem por ler. Os irmãos sabem que existe uma diferença entre o estudante e o estudioso. O estudante é aquela pessoa que se matricula num curso apenas visando conseguir um certificado e tal, para dizer que estudou. Mas o estudioso é diferente. O estudioso, claro que ele valoriza o seu certificado, mas ele quer muito mais adquirir o conhecimento. E como ele quer adquirir o conhecimento, ele lê antes da aula, e depois da aula ele anota os pontos que chamaram a atenção, ele vai ler de novo, ele vai consultar, não é? Então é o caso do estudioso. Então, que os irmãos sejam pessoas estudiosas. Mas vamos para o 5º ponto. Quem são os seres viventes? Tem grande semelhança com os querubins, mas tudo indica que pode ser outra categoria, para alguns pode ser uma outra categoria. Eu vejo, na verdade, esses seres viventes que aparecem lá em Apocalipse 4 e também fazendo uma comparação com Ezequiel 10, eu vejo que é o mesmo grupo dos querubins. Por isso que eu falei que, a rigor, eu vejo apenas 3 categorias. Os querubins, os serafins e os anjos, de maneira geral. Entre os anjos, existem também segundo alguns teólogos, pode existir algumas categorias, como o chamado anjo das nações. Isso aí também gera muita controvérsia, não é? Porque a passagem mostra lá de Daniel, capítulo 10, mostra que ali cada nação teria um anjo protetor, ou seja, que estaria interessado pelo bem-estar de uma nação. Isso segundo alguns teólogos. O texto, na verdade, não diz assim isso diretamente, claro, mas alguém chega a essa conclusão. Por isso que criaram essa categoria anjos das nações. E nós, dentro do estudo da angelologia, temos que tratar disso, temos que apresentar isso. Não de maneira dogmática, mas apenas fazendo uma menção. Anjos eleitos, alguns deles pecaram e por essa razão Deus não poupou a anjos quando pecaram, diz Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Outros não pecaram, mas guardaram o estado original em que foram criados. Por isso eles agora estão confirmados em santidade e são incapazes de pecar. São anjos santos, anjos eleitos, e fluem em eterna alegria e comunhão com Deus, o que devem, na verdade, exclusivamente a bondade de Deus. Então a Bíblia fala desses anjos eleitos. O 5.1, vamos avançando aqui um pouco mais. Anjos das nações, anjos eleitos, anjos com designações específicas. Não é propriamente uma categoria, mas são anjos que recebem assim um adjetivo, que a Bíblia menciona várias vezes: anjos do juízo, anjo destruidor, anjo vigilante, anjo do concerto, anjo das águas, anjos do vento, os 7 anjos,
anjo do abismo, anjo que tinha poder sobre o fogo, anjo do altar. Veja, são designações. 5.9, o anjo do Senhor. Anjo do Senhor, nós estudamos isso em bibliologia, que na verdade é um termo que, a rigor, até pode significar simplesmente uma menção de um anjo que vem do Senhor, mas quando aparece anjo do Senhor dessa forma como está no livro, falando de Senhor com o termo Senhor em caixa alta, é uma designação do nome do Senhor, uma alusão àquele tetragrama hebraico. Então, na verdade, a Bíblia, quando mostra isso, a Bíblia está falando de uma teofania, ou seja, Deus se apresentando como um anjo. Um anjo é uma referência teofânica, em alguns casos até uma referência cristofânica. Então, a este anjo do Senhor é atribuído o poder de perdoar até ou reter pecados, como diz lá em Êxodo 23. Então, isso claramente, isso mostra que é Deus ali se manifestando através de um anjo. Por isso que é uma manifestação teofânica. O caráter dos anjos. Eles são obedientes. Aqui no caso, os anjos de Deus. São reverentes e sábios, o ponto 2. São mansos, poderosos e santos. Então veja aí, tudo isso está associado aos anjos, mais precisamente ao que nós mencionamos há pouco, os anjos eleitos. Mas vamos avançar um pouco mais. Aí no livro também tem uma menção à habitação dos anjos. Habitação dos anjos. Onde que eles habitam? Claro que os anjos, eles podem interagir até conosco na terra, se Deus ordenar. Os anjos maus também, lamentavelmente, eles têm uma relativa permissão para também agir no mundo, mas os anjos habitam, no caso dos anjos de Deus, eles estão na presença de Deus, claro, num lugar acima dos anjos caídos. Os anjos caídos, eles foram precipitados e eles têm o acesso restrito, eles não podem estar na presença de Deus, então é por isso que nós afirmamos que eles estão no que chamamos em teologia de segundo céu. Segundo céu. Quando a Bíblia diz que não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, é uma alusão, claro, à habitação dos anjos caídos. E a habitação dos anjos de Deus, aí no livro nós temos alguns pormenores também de que eles estão ali na presença do Senhor, claro, acima desse segundo céu. Eles estão num lugar mais elevado, é a habitação deles. Mas vamos para o para o oitavo tópico. Oitavo tópico. Ministério dos anjos. Veja aqui quantos pormenores há ainda, e nós já estamos caminhando para o final desta aula, e veja que nós queremos que os irmãos estudem isso em casa. São muitos os pormenores. Não há para numa aula aqui de 1h30, 2 horas no máximo, nós tratarmos de todos esses pormenores. Então eu peço que os irmãos estudem, vejam que os anjos, o ministério dos anjos, eles glorificam a Deus. Veja que importante. Nós até citamos na aula anterior aquele texto de Apocalipse 4, versículos 11, versículo 8, 11, em que aqueles 4 seres viventes, lá na presença do Senhor, eles também glorificaram a Deus, e dizendo ali que Deus é o Criador, Deus é o Criador, dizendo que Deus é digno de toda a glória, porque todas as coisas são e foram criadas por Ele. Então os anjos glorificam a Deus. Glorificam a Deus diretamente. Glorificam diretamente a Deus, mas também glorificam a Deus pelo que Ele é. Ou seja, eles reconhecem que Deus é o Criador, eles reconhecem que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o controlador de todas as coisas. Eles glorificam a Deus pelo que Ele é. Eles também executam desígnios de Deus e se alegram quando um pecador se arrepende.
Veja que interessante que Jesus disse que há alegria no céu diante de Deus quando um pecador se arrepende. Veja que num determinado ponto do Evangelho diz que há alegria diante dos anjos. Em outro ponto diz que há alegria diante de Deus. Isso, veja, quando diz diante dos anjos, está falando da alegria do próprio Deus. E quando diz diante de Deus, está falando dos anjos que se alegram na presença de Deus. Ou seja, em outras palavras, há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. 8.4. Cumprem mandamentos de Deus e nos encorajam. Quando são, claro, enviados por Deus, eles nos encorajam. Você se lembra de Paulo, quando ele estava sendo conduzido para Roma e houve aquela grande tempestade no mar? Diz a Bíblia que Deus enviou um anjo para falar com Paulo. E depois Paulo disse ao comandante do navio que ninguém ia perecer, porque disse ele: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. O anjo de Deus, de quem eu, não é que ele era do anjo, ele era de Deus, o anjo de Deus de quem eu sou, não é? Esteve comigo. O anjo esteve com ele e ali lhe transmitiu palavras pelas quais Paulo se sentiu encorajado. Então, os anjos cumprem mandamentos de Deus e nos encorajam. 8.5. Os anjos, até quando, claro, são enviados por Deus, nós estamos falando aqui de anjo da guarda, mas quando são enviados por Deus, eles cumprem também essa missão de... Jesus ensinou que na hora da morte são os anjos que levam os servos de Deus para o céu. E chegamos então no 9º tópico, caminhando aqui para o final. Satanás e anjos caídos. Tudo que nós falamos sobre a natureza dos anjos se aplica aos anjos caídos. O fato deles serem imortais, esses pontos sim. Agora, quando nós falamos do que nós falamos aqui há pouco, que os anjos cumprem as ordens de Deus, glorificam a Deus, aí claro, isso está restrito aos anjos de Deus. Mas no caso de Satanás, que é um anjo caído, que veja que um teólogo até respondeu, alguém perguntou para um teólogo recentemente, não é? Quem criou o diabo? E aí o teólogo respondeu que foi Lúcifer, né? Porque na verdade Deus tinha feito um anjo que é chamado de Lúcifer, vindo do latim, é claro, esse termo, aquele que traz luz, não vejo que o nome é até bonito, né? Infelizmente, mas ninguém quer dar para o seu filho o nome de Lúcifer, né? Aquele que traz luz, porque ficou associado ao diabo, é claro. Mas o termo Lúcifer em si é um nome bonito até. Assim como você tem Lúcio, você tem Lúcia, você tem Luciana, Luciana, que já é um nome composto, né? Que é luz, e também Ana, no caso, cheia de graça, lá do hebraico, já é um nome composto. Mas você tem Lúcio e você tem Lúcifer. Lúcifer é aquele que traz luz. Veja que é um nome bonito, só que veja que nós não estamos presos ao significado do nome, porque se ficássemos presos ao significado do nome, como tem muita gente hoje em dia, que até lamentavelmente muda de nome por causa do significado, veja se todo mundo, veja o perigo, o problema, se todos que se chamam Cláudio, por exemplo, quisessem mudar de nome. Porque Cláudio quer dizer manco, não é? Aquele que manca. Daí vem até o verbo claudicar, não é? De manquejar, de mancar. Mas é um nome bonito. O significado talvez nem tanto, mas veja, a pessoa vai querer mudar o nome por causa disso. Maria das Dores vai trocar de nome, porque senão a pessoa vai ter dores para o resto da vida. Tem muita gente embarcando nessa canoa furada, que isso está relacionado até com os mestres da fé, que eu mencionei no começo. A confissão positiva, e que a pessoa tem que trocar de nome. Agora veja, ninguém quer ter o nome de Lúcifer, que é um nome bonito. Mas Lúcifer, na verdade, é o nome que era dado para Satanás quando ele era um anjo. Um anjo que ele não foi criado do mal, é claro, porque Deus não é o criador do mal. Nós vamos até entrar nesse assunto numa outra matéria, quando nós falarmos sobre a origem do mal, nós vamos ver que o mal não tem origem em Deus. Não é Deus quem cria o mal, não é? Mas quais são os nomes então de Satanás? Lúcifer, aquele que traz luz, que é o nome de origem latina.
Satanás, que é o adversário, não é? Significa adversário esse termo. Diabo, que é um nome aí do grego, não é? Diabolos, que denota acusador. Serpente, Beuzebu, dragão, não é? São nomes de Satanás. Não é? A antiga serpente. Veja como é importante estudar a Bíblia, porque às vezes a pessoa resolve ler a Bíblia a partir de Apocalipse. Aí quando chega lá em Apocalipse capítulo 12, lá se menciona a antiga serpente. E a pessoa então começa a pensar que antiga serpente seria essa, não é? E isso está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse para Satanás, que estava personificado naquela serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali é que Satanás é chamado de serpente. Por isso que em Apocalipse aparece o termo antiga serpente. 9.2, a origem de Satanás. É aquilo que eu citei anteriormente. Quem criou o diabo? E um determinado teólogo diz que foi Lúcifer, porque Deus não é o criador do mal. Deus fez Satanás como um ser angelical para adorá-lo, para servi-lo, mas como Deus dotou os anjos também, em princípio, de livre-arbítrio, por assim dizer, eles tinham arbítrio, não é? Então, Satanás escolheu ali se opor a Deus e arrastou a terça parte dos anjos. Então veja aí que nós temos um ponto importante sobre a origem de Satanás, vários pontos aí, tratando até de duas passagens que muitos hoje até querem dizer que não se trata de Satanás, porque fala lá do Egito e do rei de Tiro, mas na verdade a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. E às vezes a Bíblia apresenta verdades através de outras verdades, através de comparações. Então ali claramente, aquele texto de Isaías 14, quando aquele rei diz: eu subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono. É claro que ali, por analogia, fica claro que é uma referência ao pecado de Satanás, quando ele se levantou contra Deus. O 9.3, existência do diabo. Há evidências veterotestamentárias, é claro, e também evidências neotestamentárias. O próprio Senhor Jesus se referiu ao diabo. E isso para nós é o que basta. Há muitos hoje em dia questionando a existência do diabo, mas se você analisar à luz da Bíblia, você vai ver que não tem dúvida nenhuma que o próprio Senhor Jesus se referiu ao diabo. Aproxima-se o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Eu via Satanás descendo como um raio, Jesus disse. Então veja, o próprio Senhor Jesus reconheceu que o diabo existe. Aliás, Satanás tentou Jesus. 9.4, a natureza de Satanás. Claro que ele, como anjo, é uma criatura de Deus, é um ser espiritual, pertencente, por analogia, né, tomando como base Ezequiel capítulo 28, ali nós podemos até crer que, por ele ser um anjo que recebe tanto destaque a ponto de se tornar líder de um grande grupo de anjos, a terça parte dos anjos, ele pertence a uma categoria superior. E pelo que diz lá em Ezequiel 28, por analogia, nós podemos entender que ele pertence à categoria dos querubins, ou seja, ele foi feito para glorificar a Deus, para estar na presença de Deus, adorando a Deus, mas lamentavelmente se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que ele é homicida e pai da mentira, foi o Senhor Jesus quem disse isso. Portanto, o seu caráter é um caráter mau, não é? Seu caráter, sua natureza, motivo e atividades estão aí também descritos no livro. A sua atuação, claro, é restringida por Deus. A Bíblia fala da derrota de Satanás, porque ele já foi até julgado por antecipação. Ele está agindo por permissão de Deus, mas Jesus foi claro quando se referiu ao Espírito Santo. Ele disse: quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Veja como Jesus deixou claro que Satanás já está julgado. Ali em Gênesis 3:15 existe a promessa de que ele seria ferido. Ali, claramente, uma referência ao que aconteceria na cruz. Jesus feriu Satanás na cruz. Quando a Bíblia diz ali, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta, isto é, a semente da mulher, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ali é uma referência ao que Jesus fez na cruz, porque foi na cruz que Jesus venceu Satanás. Diz lá em Colossenses que ele triunfou na sua morte e despojando principados e potestades, ele os expôs publicamente ao desprezo. Ele tomou aquela cédula que nos era contrária e cravou-a na cruz, e ali Jesus venceu Satanás. Não há dúvida nenhuma de que foi ali que Jesus feriu Satanás. Mas veja que Satanás ainda não foi esmagado. Ele foi ferido, mas não foi esmagado. Ou seja, ele não foi derrotado por completo. Ele ainda tem uma certa permissão para agir hoje. Ele só será esmagado no futuro, quando diz a Bíblia lá em Romanos 16:20 que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Isso nós vamos tratar também em escatologia. O ponto quinto aí, desse nono tópico, anjos caídos. Anjos caídos. Os anjos caídos, claro, eles obedecem a Satanás. Eles têm, claro, a mesma natureza dos anjos bons, no sentido de serem seres imortais, etc., mas, claro, não tem a mesma missão dos anjos de Deus. A queda deles é mencionada de uma maneira assim não muito clara na Bíblia, mas o texto que nós podemos tomar como base, nós vamos citar isso melhor em escatologia, é aquele texto de Apocalipse 12, que fala ali do dragão arrastando a terça parte dos anjos. Ali, como eu falei em outra aula, Deus deu uma revelação parentética para João, em que ele vê também o que aconteceu no passado. São inimigos dos salvos e, para concluir, porque já estamos aqui chegando próximos das 2 horas de aula, os anjos maus são inimigos dos salvos, a Bíblia deixa muito claro isso, e como nós falamos, e as perguntas finais quais são? Os anjos são todos poderosos, como está aí no livro? Não, claro que não, já mencionamos que eles podem agir, eles têm um poder superior aos homens, mas eles não são todo poderosos. Os anjos, onde estão os anjos do mal? A rigor, há 3 categorias de anjos caídos. São aqueles que são mantidos, aprisionados, nós vamos ver isso em escatologia, eles estão lá no Tártaro, eles foram lançados lá porque eles não guardaram o seu principado, mas existe uma segunda categoria, daqueles que estão em liberdade, que Deus permitiu que eles estivessem em liberdade. E uma terceira categoria, que é até difícil de entrar nesse assunto, mas a rigor em escatologia até nós fazemos menção disso, são os demônios. Há uma distinção, muitos teólogos fazem até uma distinção entre os anjos caídos que estão em liberdade e os demônios. Mas aí a origem, claro, seria a mesma. Não podemos de modo algum achar que, como muitos já afirmaram, que os demônios são espíritos de pessoas falecidas que voltam, né? A Bíblia não apoia essa idade, não é? Só que essa diferença ela ocorre muitas vezes porque os demônios eles têm a capacidade de possuir pessoas. Os anjos caídos, de maneira geral, a rigor parece que eles não possuem pessoas. Agora, os demônios seriam, no caso, aí uma categoria de anjos caídos diferentes, né? Nesse caso, eu penso assim, que podem possuir pessoas. Muito bem, meus queridos irmãos, nós então aqui caminhamos para o final. Que fique claro então, aqui concluindo,
que os anjos bons são espíritos ministradores enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Esse é o versículo-chave na angelologia bíblica. E nós devemos agradecer a Deus pelo seu amor e solicitude, conforme demonstrado no ministério dos anjos. Como nós vimos, a busca por anjos não é novidade, isso aí acontecia desde os tempos mais antigos. Aliás, numa certa ocasião, a Bíblia diz que Deus falou com Jesus, e Jesus falou, Deus dando testemunho do seu filho, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, e a multidão que ouviu ali se dividiu. Uma parte achava que era um trovão, outra parte achava que era um anjo, né? Porque as pessoas estavam ali já interessadas no poder dos anjos. Mas claro que provar a existência dos anjos é algo que foge ao alcance da humanidade, por isso nós cremos na existência deles, pois a Bíblia diz que eles existem e a fé precede a razão. As Escrituras nos ajudam nessa busca, porém é lógico que a mesma não trata a angelologia na mesma intensidade como trata a cristologia, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a matéria angelologia ela é importante, mas não pode de maneira nenhuma ser considerada como uma matéria que está em pé de igualdade com a cristologia, porque claro que cristologia é muito mais importante porque Jesus é o tema central da Bíblia. A Escritura fornece informações sobre os anjos e pode responder às questões levantadas sobre anjos, não é? Essa doutrina atesta que atesta a existência de um mundo espiritual. Isso aí está claro. Fortalece a nossa fé quanto à providência divina e ensina-nos a humildade. Ensina também que existe a possibilidade de conhecermos melhor o nosso inimigo. E tudo isso, então, irmãos, é estudado em angelologia. Nós vamos parar por aqui, porque aqui nesse caso também as horas já me mandaram parar. Não é? Nós temos aqui um limite e não queremos também que esse estudo, que é um estudo tão proveitoso, tão importante, se torne cansativo para os irmãos. Então, os irmãos continuem estudando, é uma matéria muito importante e na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos dar sequência ao livro 3 que nós estamos estudando e vamos avançar com a nossa disciplina de teologia sistemática. Lembrando os irmãos, só para finalizar aqui, dos cursos do nosso CETADB. Além do curso básico, que nós estamos aqui apresentando, temos o curso médio e o curso avançado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com os irmãos mais uma vez e até a próxima aula, se Deus quiser.